e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você, que tem sempre nos acompanhado em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, na sua empresa, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Meus queridos, eu quero convidar você que está me ouvindo agora, que está desempregado, problema no casamento, saúde, vem estar conosco hoje às 19h30. O nosso endereço é na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. Ali é o endereço do seu milagre. Hoje, às 7h30 da noite, culto da Sagrada Família, e eu convido você a estar conosco hoje em nome de Jesus, amém? Pois bem, meus amados, eu quero fazer um convite muito especial para você. Está afastado da presença de Deus. Desde março, quando começou essa pandemia, fechamento de igreja, e de repente você foi atingido por um desânimo tão grande que quando você viu, você não teve forças mais para voltar para a igreja. Muita restrição, muita conversa, muita especulação, né? Aglomeração, esse problema todo, e você preferiu ficar em casa. Isso não foi uma vontade só própria sua. Isso foi uma artimanha de Satanás para te prender em casa. Mas eu quero nessa manhã deixar uma palavra reflexiva para nós podermos entrar nessa palavra que é muito conhecida. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito a cada coração, tá? Eu quero até mandar um abraço para o Djanir Araújo, que está fazendo aniversário hoje, né? Completando mais um ano de vida. Djanir, um grande abraço, que Deus te abençoe muito. Vai um abraço meu, da pastora Conceição e todos da comunidade evangélica Manancial de Bênçãos. Que Deus te dê muitos anos de vida e saúde. Eu quero deixar um abraço também para o Renato Fortes, que hoje pela manhã, né, acabei ali não mencionando seu nome, da Ana Paula, sua esposa, né? E o Renato ontem esteve comigo lá na igreja, na loja que estamos preparando para abrir uma congregação no bairro Bandeirantes, né? Renato, que Deus abençoe muito você, toda a sua casa, toda a sua família. E a Ana Paula também sempre com uma preocupação muito grande com a gente, tá bom? Pois bem, o Senhor Jesus me prendeu numa palavra agora de manhã. Eu até falei com Deus, falei assim, Deus, eu não sei quantas vezes já preguei essa mensagem. Ele disse, meu filho, apenas pregue. Sempre tem alguém precisando ouvi-la. Mas toda vez que eu te dou essa mensagem, também te dou uma revelação nova nela. Eu quero nessa manhã ministrar esta palavra que está em Lucas 15, o versículo de número 11, aonde fala da parábola do filho pródigo. Eu quero nessa manhã te levar por um caminho, dentro da permissão do Espírito Santo, só de ida até a presença de Deus. E você que tem alguém que você conhece, está afastado da igreja, compartilhe essa palavra, que você possa nesta manhã, olhar para alguém que você conhece, enviar essa mensagem depois, porque Deus irá abençoar muito essa vida em nome de Jesus, amém? Então, nós vamos à palavra de Deus que está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, que diz assim, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi-se, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai,
E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Nós paramos aqui. Meus queridos, prestem bem atenção nessa palavra extraordinária, tão maravilhosa. Quando nós olhamos a parábola do filho pródigo, o filho mais novo, filho gastador, desperdiçador. Um fazendeiro tinha 2 filhos. Ali fala do mais velho e também fala do mais novo. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Meus queridos, quando você vê filhos, às vezes, com o pai e a mãe ainda vivos, querendo que o pai, querendo que a mãe divida a herança, você pode ter certeza que esse filho ele está descontrolado financeiramente, ele quer fazer algo, está contando com aquele dinheiro, mas só que em qualquer cultura, você só recebe herança quando seu pai morre. Na cultura judaica, praticamente, se um filho chegar para o pai e dizer para ele: Pai, me dá a parte que me pertence da herança, o pai vai dizer assim: Meu filho, hoje eu estou morrendo para você. Hoje você está me sepultando. Hoje nosso relacionamento está quebrado. É claro que não é generalizar, porque famílias e famílias, cada um procede de um jeito. Mas na cultura, geralmente é assim. Você não recebe uma herança de quem está vivo, você recebe uma herança de quem está morto. Mas a história desse rapaz inconsequente, imaturo, que pede seu pai a herança, eu quero dizer para você que enquanto ele pede ao pai a herança, ele já deixa, ele para de produzir na casa de seu pai. Porque ele está pensando como que ele vai fazer para ir embora. Como que ele vai fazer para tomar aquela herança, aquele dinheiro no seu poder. Ele para de trabalhar e quem trabalha é só o irmão dele. E você pode ter certeza que em qualquer lugar normal, as pessoas que estavam em volta daquele rapaz começaram também a olhar para ele com desdém, até mesmo com raiva, até mesmo com indiferença, porque eles sabiam que aquele rapaz estava causando uma dor no coração de seu pai, uma tristeza no coração de seu pai, uma indignação tomou conta daquele lugar. Mas o pai divide a herança e diz: Meu filho, a parte que te pertence é esta aqui. Então aquele rapaz diz para o seu pai: Passa para mim. Quando o pai passou, ele disse: Eu fui, estou indo embora. E o pai não impediu. O pai não disse para ele: Não vai. Permitiu que ele fosse. E ele foi. Ele foi para uma terra longínqua. Quando fala uma terra longínqua, ele foi para bem longe da vista do seu pai. Por quê? Porque ele queria viver à vontade do mundo. Porque ele queria conhecer as coisas do mundo. E na casa do seu pai ele não podia fazer o que ele queria fazer. No entanto, ele começou a gastar o seu dinheiro de uma forma desorganizada, e muitas pessoas em volta dele, você sabe disso, quando você tem dinheiro e começa a gastar, mostrar o seu dinheiro, você atrai supostos amigos, entre aspas, que na verdade não tem nada de amigo. O dinheiro acabou, também acabou a amizade. Acabou o status, acabou também os companheiros. E esse rapaz, ele vai vivendo de baladas, vai vivendo de festança, vai vivendo de orgia, ele vai vivendo de tudo que não presta até o dia que o dinheiro dele acaba. Mas quando o dinheiro dele acaba, creio eu que ele ainda tinha ou um jumento ou um cavalo. E ele começa então a negociar agora os seus bens materiais, as suas coisas pessoais. Ele começa agora a negociar suas roupas. Ele começa a negociar agora a sua sandália. E até o anel que lhe dava direito, que
declarava de qual família ele seria, porque toda família que usa-se um anel tem ali um brasão próprio. Quando acaba o dinheiro e chega uma fome naquele lugar, ele vai negociando, porque ele começa a bater nas portas dos amigos, os amigos de copo, os amigos de noitada, os amigos de prostituição, e ninguém lhe dá pousada. Toda vez que ele falava, gente, me dá um prato de comida, nós estávamos bebendo outro dia naquele bar, vocês deram um tapinha nas minhas costas, falaram que eram meus amigos, me abraçaram, e agora eu preciso apenas de um prato de comida. As pessoas, olha, está difícil para todo mundo. E a Bíblia diz que ninguém lhe dava coisa alguma. Então, uma coisa que ele não fez na casa do seu pai, ele vai fazer agora nessa terra estranha. Ele vai chegar perto de um cidadão e vai dizer para ele, fala, olha, me dá um trabalho, eu preciso trabalhar. Na casa do seu pai ele não queria trabalhar. Na casa do seu pai ele só fazia corpo mole. Então um homem fazendeiro diz para ele, vai apacentar os porcos. E se há uma coisa, não é generalizar na cultura judaica, porque existem lugares que não levam a sério a Torá sagrada, mas há lugares que porco para eles como se diz, é inaceitável criar e comer carne de porco. É inaceitável. Na casa do pai dele, com certeza, não tinha isso. Mas a Bíblia diz que aquele homem disse, vai apacentar os porcos lá no campo. Humilhação total. Ele estava ali descendo literalmente para o fundo do poço, de tal maneira que ele queria comer a lavagem dos porcos e ninguém lhe dava nada. E foi aí então que a Bíblia traz para nós um texto interessante que diz, caindo em si, no versículo 17, caindo em si, depois que ele havia negociado suas roupas, sandálias, depois que ele negociou seu anel, depois que ele negociou tudo que ele tinha, perdeu todo o dinheiro, depois que ele foi experimentar trabalhar no campo, coisa que ele não fazia na casa do seu pai, apacentar porcos de um estranho e tentar comer a lavagem dos porcos, ele olha e fala, na casa de meu pai, até os trabalhadores têm pão para comer, têm seu sustento, e eu estou aqui perecendo de fome. Quer saber? Eu vou voltar para meu pai, mas vou dizer para ele, pai, eu pequei contra o céu, contra a lei de Deus, e eu pequei contra a terra, contra o Senhor, e eu não sou digno de ser chamado mais teu filho. Faze-me, pai, como um de teus trabalhadores. E ele vai. Mas quando ele chega na divisa, eu acredito que os trabalhadores que viram, o servo de seu pai que viram ele sair, de roupinha limpa, em cima de um belo animal, levando dinheiro à vontade, né? Com um sorriso no rosto, todo alegre, estou indo conhecer o mundo. Eu não volto tão cedo. Talvez ele falou, nunca mais eu volto, eu vou me dar bem, eu nunca mais eu volto. Agora eles estão vendo um jovem trabarbudo, cabelo a fazer, as suas roupas rotas, os seus pés no chão e tristeza no rosto. Mas a Bíblia diz que o pai, quando vê o filho, ambos se abraçam, porque creio eu que o pai nunca saiu daquele lugar, aonde ele pôde observar seu filho deixar a sua propriedade, deixar a sua casa e deixar o coração daquele pai esfacelado. Mas quando o filho chega perto do pai, o abraça, eles beijam. Aí o filho vai se preocupar em pedir perdão. Pai, pequei contra os céus, pequei contra a terra. Não sou digno de ser chamado teu filho mais. Faze de mim como de teus trabalhadores. O pai não responde nada para ele, porque não dependia do pai perdoá-lo ali. O pai nunca guardou rancor. O pai nunca guardou o ódio dele. O pai sabia que tudo que ele estava fazendo era o processo da vida. E ele iria passar pelo processo da vida para amadurecer. Existe coisa na nossa vida que é assim. Mas quando o pai ouve ele pedir perdão, o pai que não havia criado rancor contra ele, raiva,
né, aversão a ele como filho. Talvez aquele pai ouviu todo dia o filho mais velho falar: tá vendo o que o seu filhinho fez? Pegou o dinheiro, saiu de casa, e eu estou aqui me matando. Talvez todo dia os empregados cochichavam nos bolinhos. Aquele vagabundo pegou dinheiro. Olha lá o irmão dele como é que trabalha igual um cavalo. E o irmão dele era colocado lá para cima, chamado de obediente, chamado de filho bom. Mas aí aquele menino, quando volta machucado, ferido, aquele rapaz, e ele fala para seu pai, o seu pai apenas diz uma coisa: traz uma roupa nova, coloca nele. Essa roupa nova significava que o Senhor que o seu pai estava aceitando ele novamente no seio e lançando fora qualquer tipo de pecado que ele poderia ter cometido, qualquer falha. Diz para os empregados: traz uma roupa nova para ele, veste nele. Esse filho levou todas as suas roupas. As roupas que ficaram eram roupas velhas. O pai não poderia colocar uma roupa velha nele agora. Isso quer dizer que o pai, ele deve de ter mandado fazer uma roupa para ele, tecer uma roupa para ele, e deixou aquela roupa guardada, dizendo: a qualquer momento meu filho vai voltar. E quando ele voltar, quando ele cair em si, eu vou estar restaurando ele, restituindo ele no seio da família novamente. Então, a primeira coisa, ele manda trazer uma roupa limpa, uma roupa nova e colocar nele. Segunda coisa, manda colocar o anel, dizendo para ele novamente: eu estou te dando autoridade como herdeiro nesta família. Por quê? Nós pegamos dois textos interessantes e vemos que no capítulo 3 de Zacarias, do profeta Zacarias, fala sobre o sacerdote Josué. Satanás estava acusando Josué de pecado. E qual era a forma de Satanás mostrar para Deus o pecado do profeta, do sacerdote? As suas roupas sujas, rotas. Então o Senhor disse: trazei uma veste nova, limpa, e veste o sacerdote, a Josué. Tira a afronta. Tira todo tipo de acusação do diabo. Logo depois vem o anel no dedo. Lembra quando José lá no Egito? Lembra quando o faraó disse: traz um anel e coloca no dedo dele, símbolo de autoridade. Eu sou maior do que ele no trono. Ele é o segundo homem mais importante do Egito. Obedeçam a ele. Então, esse homem manda também colocar uma sandália em teus pés. Por quê? Quem andava descalço era escravo. E agora ele já não era mais bastardo, ele não era mais uma pessoa que perdeu o direito de ser um herdeiro. Ele não estava excluído mais, e o Senhor estava colocando ele como filho. Como filho, mandou colocar uma sandália em seus pés. Porque, meus amados, é assim que Deus quer fazer comigo e com você sempre. Eu sei que tem horas que você, que afastou da igreja, você fica pensando assim: como que eu vou voltar para a igreja? A pergunta não é como você vai voltar para a igreja. A pergunta é: até quando você vai viver humilhado? Até quando você vai sofrer? Até quando você vai andar pelo vale de sombra da morte porque você quer? Porque talvez o orgulho não deixe você voltar. Aquele rapaz, ele caiu em si. O que é cair em si? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu, reconheceu que ele errou. Mas quando ele voltou, o pai o recebeu com alegria. Eu quero dizer para você que se você hoje voltar para a casa de Deus, amado, Deus vai te receber com alegria. Eu sei que você vai falar assim no coração: nossa, mas já tem 6 anos que eu estou fora da igreja, tem 1 ano que eu estou fora da igreja, tem 2 anos que eu estou fora da igreja, meu Deus, tem 7 anos que eu estou fora da igreja. Se eu voltar hoje, será que eu vou ser bem recebido? Meu querido,
Não olhe para quem vai te apertar a mão. Não olhe para quem não vai te dar um abraço. Olhe para aquele que vai estar na janela da eternidade te observando e dizendo: que bom, meu filho, que você voltou. Talvez hoje tenha alguém me ouvindo que desde quando, antes de começar essa pandemia, você se afastou dos caminhos do Pai. Aí você gastou tudo que você tinha. Hoje você não sabe mais se você é um evangélico ou não. Hoje você não sabe mais se você tem fé ou não. Hoje você não sabe mais se você é filho ou não. Hoje você olha e fala: tudo que eu fazia antes não faço mais. Você não consegue orar mais. Riqueza. Você não consegue, você não tem mais intimidade com Deus. E não tem nada melhor do que essa comunhão com Deus. Hoje você não consegue entoar um cântico mais. Você começou a voltar aos poucos, a ouvir aquelas músicas mundanas e para você tá tudo bem. Mas já faz algum tempo que você começou a viver uma crise. Uma crise existencial. É uma crise. Você olha bem e fala: meu Deus, eu quero voltar, mas para onde? Por quê? Meu querido, volte para onde você foi resgatado. Volte para a casa de Deus. Olha, pastor, aconteceu algo tão sério naquela igreja que eu não quero mais voltar lá. Tudo bem. Tem milhares de igrejas. Mas a hora que você entrar numa igreja hoje, reconcilia com Deus. Peça perdão. Ele já te perdoou. Você precisa apenas liberar perdão do teu coração. Você precisa apenas de entregar a sua vida na mão do Senhor. Você precisa voltar. Porque você está vendo que longe da casa dele você não conquistou nada de bom. Só veio problema. Eu quero até falar agora, nesse momento, há pessoas que faziam parte do meu ministério, o ministério que Deus me deu, que afastaram da igreja, achando que iria resolver os seus problemas. Olha o mar de problema do qual você se enfiou. Olha a quantidade de problemas que você arrumou na vida. Doenças, dívidas, problemas, porta fechada, angústia, tristeza, amargura no coração. Eu quero que você entenda uma coisa: quantas das vezes você, dentro da comunidade evangélica Manancial de Bênçãos, você tinha alguém que te ouvia, você tinha alguém que te abraçava de verdade, você tinha alguém que lembrava do teu aniversário, você tinha alguém que ligava para você para perguntar: como que você está? Como que você está? Agora, a pergunta é: longe, como é que está a sua vida de verdade? Por isso eu quero falar para você que vai estar de posse desse vídeo. Talvez tenha alguém que você conheça, que fez como o filho pródigo, achou que estava lá em cima e abandonou a casa do pai. E foi para lugares longínquos. Você já viu que toda pessoa que sai de uma igreja, toda pessoa que abandona o ministério, ela some. Ela some. Ela não quer que as pessoas saibam o que ela está fazendo, onde que ela está, como que ela está. Ela não quer. Mas sempre você vai encontrar o caminho de volta. Basta você querer. Não se faça de abirrogado, orgulhoso. Não. Cai em si hoje. Cai em si hoje. Volte para a presença de Deus. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo. Há pessoas que saíram da igreja, casamento foi destruído, finança foi destruída. Quantas pessoas, amados irmãos, desceu tão profundamente no lamaçal do pecado. Mas o Senhor está te convidando hoje a voltar para a casa dele. Eu não falo pelos auxiliares que trabalham comigo, eu falo por mim. Seja qualquer pessoa que saiu da igreja, se voltar. Porque o testemunho sempre é muito grande aí fora. Eu vou receber você de braços abertos, sorrisão no rosto. Porque eu sei de onde eu saí, para onde eu vou. E eu não vou perder isso por causa de orgulho. Sabe por quê? O meu coração, ele é pequeno demais para acomodar ódio, rancor, tristeza, decepção. O meu coração, ele tem um trono específico para Deus. Ele não tem lugar para isso. Eu não vou olhar para você e dizer: bem feito, quebrou a cara, teve que voltar. Não. Eu quero
te dar um abraço e dizer para você: que bom que você veio. Há muito tempo que eu olhava por aquela porta, esperando você entrar por ela. Volte para o Senhor. De onde você saiu? Volte. Nós estamos vivendo dias maus, Jesus está voltando. Os sinais estão aí. E se você quiser sobreviver o próximo ano, só com Jesus na tua vida, sem Ele, o ano que vem, presta bem atenção no que eu vou te falar. Nós estamos para passar por situações complicadas até o final de dezembro. Mas para sobreviver o ano que vem, você tem que estar mais firme com Jesus do que hoje. Então não sei aonde você está, como você está, mas volte. Jesus te ama e nós da comunidade evangélica Manancial de Bênçãos te amamos também, muito. Eu quero desejar a você um ótimo dia, que a paz de Cristo esteja em teu coração, que você possa cair em si hoje, talvez hoje, um dia reflexivo para você. Vem estar conosco e Deus irá te abençoar. Eu falo sem medo de errar. Eu nunca deixei nada a desejar para uma pessoa deixar a igreja. Nunca. E sempre agi com muita sabedoria e amor para receber de volta. Talvez hoje é o dia de você lembrar quem é o pastor Isaías. O que esse homem fez para me prejudicar um dia? O que esse homem fez? Eu tenho certeza que nunca fiz nada para prejudicar ninguém. E assim também tem muitos pastores que perderam ovelhas, pessoas abandonaram a igreja, depois de serem amparadas, amadas, tratadas, e a pessoa às vezes acha que ela agora tem um valor tão grande que aonde ela chegar, ela vai ser adorada pelos outros. Ninguém vai te amar tanto como seu pai na fé. Sabe por quê? Porque o valor que nós pagamos para resgatar uma alma, para tratar uma alma, é muito grande. É muito grande. A gente pode até sentir, né, atingido pela ingratidão, mas raiva não. Raiva não, odiar não. Eu digo para você de coração, estou esperando você voltar. Jesus está esperando você voltar. E se você voltar hoje, Ele vai arrancar as roupas rotas e sujas do pecado, vai colocar um anel novamente no teu dedo, dizendo herdeiro do reino do céu, vai te calçar uma sandália nos pés e dizer, é meu filho amado, e nele eu me comprazo. Eu quero desejar a você um ótimo dia. E mais, antes de eu finalizar, presta bem atenção. Há pessoas que estão dentro da igreja, estão afastadas de Deus, dentro da igreja. Estão numa terra longínqua dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu fico pensando, as pessoas que não se envolvem na obra de Deus, que não investem nada na obra de Deus, que vai na igreja a hora que quer, batizado, toma Santa Ceia, mas se tornou crente de domingo, se tornou crente de sexta-feira, se tornou crente apenas da quarta-feira, se tornou crente só da Santa Ceia. Só de Santa Ceia. Amados, quantas pessoas estão me ouvindo agora que está afastado do Pai, sabe por quê? O seu WhatsApp se tornou mais valoroso do que a oração. O seu Facebook se tornou o seu esconderijo secreto. Sabe ali onde você coloca um cadeado e diga amigos particulares, um pequeno grupo de amigos. Cuidado. Os olhos de Deus estão lá dentro. Os olhos de Deus estão lá dentro. Olha, eu criei um site que ninguém entra. Ali eu coloco só quem eu quero. Cuidado. Deus, ele entra. Ele sabe quem está lá.
Ele sabe quem são. Ele sabe a que ponto você está afastado dele dentro da igreja. Você se assenta no banco, levanta as mãozinhas, você canta louvor, você sente uma tremidinha, um arrepio, um calorzinho. Mas quando você sai da igreja e vai para casa e se assenta diante do seu computador, você é filho de Deus, ou você é apenas alguém que vai à igreja, passou pelas águas porque alguém te forçou? Você foi pressionado a isso. Mas as redes sociais estão te tomando tempo, caráter. Está perdendo caráter sem ter noção que está perdendo. Está perdendo a comunhão sem ter noção que está perdendo a comunhão. Quero dizer uma coisa para você. Eu conheço muitas pessoas que viraram para mim e falaram: pastor, eu cancelei meu Facebook, YouTube, não estou mais nada disso, acabou. Eu não tenho nem o WhatsApp. E eu pergunto para essa pessoa, por quê? Falo: olha, pastor, a gente vai se envolvendo em tanta bandalheira que no final das contas a gente vai se perdendo. E se a gente não acordar, a gente vai para o fundo do poço achando que a gente está abafando. E a gente só está descendo. Nós vemos muita futilidade nesse mundo. Quero dizer para você, volte hoje. Se você tiver de apagar um site, tirar, sair, saia. Mas não seja cativo, prisioneiro. Não seja um acorrentado de Satanás. Se liberte. Porque Deus, ele é contigo. Cai em si hoje. Eu não sei o que você precisa mudar, mas hoje, às 19h30, na comunidade evangélica Manancial de Bênçãos, na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, ao lado da Mercearia Crescente, vai ter um pai na janela da eternidade, de braços abertos para te receber. Vai ter um pai de braços abertos para dizer para você: que bom que você voltou, que bom que você veio, vem estar conosco hoje. Tenha todos um ótimo dia. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Quero pedir a você que está ouvindo minhas transmissões de ontem para cá, e barulho, ontem às 9 da manhã, agora também, é porque tem uma obra por baixo da minha casa, mas é normal, isso aí daqui a pouco passa. De toda maneira, que Deus te abençoe muito e tenha todos um ótimo dia na graça do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém.